Só uma pequena nota sobre o livro Vem Comigo. É um livro de bolso que tem 160 e tantas mensagens. É um livro de bolso que pode andar na carteira das senhoras ou no bolso dos homens, também lá cabe. Muita gente abre o livro ao acaso quando está mais, enfim, triste, mais angustiada, mais preocupada. E muitas vezes a mensagem que sai é uma mensagem de consolo, como deve ser qualquer livro espírita. Portanto, é um livro que pode andar na carteira, nos autocarros, nos carros, e até durante as discussões entre marido e mulher. Como não se pode meter a colher, não há nada melhor do que meter o livro, uma mensagem que às vezes pode até acalmar muito essas discussões. O óbolo da viúva era hoje o tema da nossa leitura. É claro que o que é que significa isso? A nossa sociedade hoje está integrada nessa crítica velada que Jesus aproveita para fazer àqueles que têm muito e não dão nada e àqueles que não têm nada e dão tudo o que têm. Será que hoje, nos dias que correm, isto se possa aplicar? Talvez esteja mais atual do que naquela época. Talvez esteja mais atual do que naquela época. A história registra que o dinheiro não foi, digamos assim, embora há centenas, talvez milhares de anos, que as moedas, isto é histórico, têm sido sempre utilizadas nas trocas. Não é por acaso que se diz moeda de troca. A moeda de troca. Mas, durante muito tempo, e, por exemplo, a nossa feira de Viseu é disso uma tradição secular. Nós vamos à cidade, já falamos disso aqui e ali, mas vamos à cidade e vemos, na zona histórica da cidade, várias praças, vários largos, onde eram vendidas, entre aspas, trocados os géneros. Por exemplo, muito conhecida a Praça da Erva. A Praça da Erva era onde os agricultores vendiam, entre aspas, trocavam a erva por outros produtos agrícolas. Porque assim, a Praça da Erva, para que é que usavam na altura erva para trocar por outros produtos? Com certeza que havia gente que tinha erva e podia trocá-la por produtos que eram, por exemplo, confeccionados à custa de animais. Os animais precisam de erva, mas os animais também dão leite. É um exemplo, não é? Havia a Feira das Trocas. Feira das Trocas. E isso era muito usual. As pessoas aquilo que tinham levavam, galinhas, cabritos, fosse o que fosse, e trocavam por outros, por outros produtos que viessem a ser necessários. Era talvez isso mais importante. À época de Jesus, com certeza, que havia também essa figura das trocas, daquilo que cada um tinha. E, portanto, as moedas, ou a moeda, foi utilizada por Jesus naquela oportunidade, quando alguém se lembrou de criticar uma pobre viúva por ter posto um tostão, um centavo, uma moeda pequenina, no altar do genofiláxico, quer dizer, onde as pessoas depositavam as suas ofertas, os seus donativos. É uma prática que se mergulha no tempo, quer dizer, não foi a Igreja, por exemplo, católica, que descobriu os saquinhos das moedas. Não foi. É uma prática que já vinha do tempo dos judeus, naturalmente, já herdada de outras civilizações, de outras culturas. E, portanto, quer dizer, é a lição que é ali tomada quando há um comentário, mas ela deitou uma coisa do nada, e Jesus comenta, pois, mas deitou tudo o que tinha, quando tanta gente tem e dá, mas não lhe faz falta nenhuma, porque dá não daquilo que é preciso, mas daquilo que tem em excesso, que tem em demasia. É assim, há bolas, mas as pessoas trabalhem, que ganhem.
É claro que isso é verdade, as pessoas trabalhem que ganhem. O problema é quando não há trabalho. Quando foi descoberta a máquina a vapor, talvez alguns presentes ainda se lembrem que um homem ou dois homens, chamados os fogueiros, trabalhavam nas locomotivas a carvão e, com as suas pás, carregavam, digamos assim, os reservatórios de carvão, que movimentava a água, e a água, por sua vez, movimentava os motores, a água iniciais. E isso tudo ocorreu até ainda este século, ainda me recordo na minha infância, de irmos ver os comboios a passar, e lá iam a apitar, e lá iam a deitar o fumo pelas suas chaminés. E também nos barcos, de fora. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que uma locomotiva daquelas, puxando 2, 3, 4 carruagens, até a certa altura mais de 20, mais de 30 carruagens, imaginem, levavam muito mais do que aquilo que os homens podiam carregar. Quando, já falamos disso, foi construído o convento de Mafra, o convento de Mafra, que é um produto, digamos assim, do ouro do Brasil, do ouro que vinha do Brasil, o reino, o Estado, lá, mobilizou todas as juntas de bois e de burros da zona oeste, aquela zona que ficava sobranceira à Mafra, portanto, a zona de Torres Vedras, por aí fora, toda aquela zona foi mobilizada para isso. O transporte daquelas pedras era feito em juntas de bois, em juntas de burros, exatamente porque naquela altura não havia caminhões, não havia essa conversa cá agora, que caminhões levam 20, 30, 40, 50 toneladas por atrelados, às vezes até são apanhados com carga a mais. Mas naquela altura não havia. E o convento de Mafra, as paredes do convento de Mafra, foram construídas com blocos de pedra, de cerca de 1 tonelada ou 1 metro cúbico. As paredes são da grossura de 1 metro, da espessura de 1 metro, e tem 6 pisos fora do chão e tem outros tantos enterrados numa área que pode albergar até 10.000 pessoas. Vejam a monstruosidade daquilo. Ora, naquela época, quantos homens, quantas mulheres não foram utilizadas para conduzir as juntas de bois? Como é que aquilo era carregado? Quantos eram precisos para fazer rodar aquelas monstros de 1 tonelada de pedra? Bem, quando veio a máquina a vapor, com certeza que as locomotivas, ou melhor, os comboios, entre aspas, levavam não sei quantas toneladas de pedra. Substituíram a mão de obra de uma forma impressionante. O que fez com que o desemprego galopasse, não para os 13, 14 ou 15 ou não sei o que por cento, mas para os 80%. Quando se fala na revolta do proletariado do século XIX, fala-se exatamente dessa catástrofe que foi o desemprego generalizado, porque a tecnologia é muito boa, mas depois não há trabalho. Nós conhecemos aqui uma fábrica de aglomerados aqui perto de nós, que, enfim, tinha centenas de trabalhadores. Quando veio essa revolução, digamos assim, das revoluções, da tecnologia mais moderna, praticamente foi quase tudo despedido. Havia, na altura que eu visitei essa empresa, havia 14 engenheiros informáticos, tinham, enfim, quer dizer, uma sala que aquilo era um encanto, parecia quase aquela dos americanos a ir à Lua, não é? E 14, que eu contei, engenheiros informáticos, e tinha 2 turnos de trabalhadores, 4 homens cada turno, 18 engenheiros informáticos e 8 trabalhadores que só faziam a vigilância da maquinaria, porque era tudo comandado eletronicamente. E então, volta-me a volta, por razões várias,
disparavam um disjuntor, parava uma máquina. Eles só faziam era chegar lá, ligar o disjuntor e pôr a máquina outra vez a funcionar. 14 técnicos e 8 trabalhadores. O que quer dizer que a tecnologia dispensou dezenas, centenas de trabalhadores, em toda a parte. Hoje quase que é tudo feito pela maquinaria, pela máquina. Fantástico, não é? Porque a gente começa a ver, enfim, aqueles programas de televisão extraordinários. Só que o material que é produzido pelas máquinas tem que ser adquirido. Tem que ser adquirido. Em Portugal há 6 milhões de casas. 6 milhões de casas para jovens, crianças, bebés, adultos, séniores, que agora é uma palavra bonita de se dizer, velhos, para lá, vamos falar mais claramente, e por aí adiante. Ora, o que é que isso quis dizer? Que houve um boom, uma explosão de desenvolvimento na área da construção, na área imobiliária, não sei o quê. Só que, de repente, chegou-se à conclusão que havia cada família podia ter 4 e 5 casas. Como é que viviam? Agora que as famílias só têm, o casal, um filho ou 2, e tem 3 casas ou 4, aquilo é uma confusão para ver qual é a casa onde se vai passar esta semana, a casa onde vai passar para a semana, a casa de 15 dias. Chegou-se à conclusão de que, afinal, tínhamos tudo muito abaixo. Os casais iam para o emprego, um levava o carro, outro levava outro carro. E os filhos iam para a escola e levavam outro carro. E, de repente, são milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de carros, centenas de milhares de carros. E depois tinha que dar um boom, uma explosão, digamos assim, negativa, porque se é uma fábrica que tem uma tecnologia avançadíssima e que constrói... Eu vi agora uma pequena empresa que foi criada por desempregados de uma fábrica de calçado. E eu ouvi falar a jovem, é uma jovem, 30 e poucos anos, é uma jovem que foi despedida e que resolveu fabricar gáspias. Não, muita gente não sabe o que são gáspias. A parte do sapato, depois está as solas, ligar as solas e tal. E ela comprou um financiamento até pequeno, comprou umas máquinas de fazer, de cortar as gáspias e pôs-se ao trabalho há 4 anos, salvo erro. Neste momento, eram 8 trabalhadores, neste momento são 29. E fazem, por dia, 800 gáspias. 800 gáspias. Cortam, costuram, tal, ficam preparados para fazer os sapatos, as botas, logo que for. E 90% acho que para exportação, através de uma empresa, do calçado, que se utiliza desse serviço. Imagina, uma pequenina empresa, 800 por dia, multiplicado por 365 dias, não vale a pena entrar nas horas. Vejam a quantidade de sapatos que aquela pequenina empresa faz. E quantas há assim? E quantas fábricas de calçado há? E por aí adiante. É verdade que a gente hoje o que é que vê? Vê o calçado dura 15 dias e está para o lixo. Bem baratíssimo, mas usa e deite fora. Usa e deite fora. Então, a tecnologia avançou de tal maneira que uma fábrica que fabrique 1000 frigoríficos por dia, não é? Depois vai ter que os vender. Vai ter que vender os frigoríficos. Mas como? Não sei quantos milhões de desempregados não ganham dinheiro para comprar frigoríficos. Não é? Há países em que, por exemplo, 2 em 2 anos, abatendo nos impostos que são, enfim, criados para toda a sociedade, apresentam os carros, isso já com 2 anos de uso, e entregam aquele carro, recebem um benefício fiscal que permite que a fábrica continue a fabricar automóveis. De 2 em 2 anos vai tudo para a siderurgia, metem aquilo tudo, derretem lá, volta a entrar mais motores, mais peças, mais não sei o quê. E é toda uma dinâmica de consumo, não é? Mas também de fabricação. Portanto, gera realmente um movimento financeiro. Só que a tecnologia está avançada de tal maneira, a uma velocidade imparável, que os trabalhadores vão deixar de ter trabalho.
E vão deixar de ter trabalho, particularmente naquelas zonas onde a formação profissional é pouca, onde as capacidades são limitadas. Por exemplo, nós chegamos a um ponto em que os grandes empreiteiros, não é? Os grandes empreiteiros rareiam, porque foi uma explosão de pequenos empreiteiros. Um empregado que tinha um jeito engraçado de estocar as paredes, de estocar os tetos e assentar azulejos e tal, quando dava conta, bolas, mas eu desenrasco-me sozinho. E vai daí, um bom operário passou a ser um mau empreiteiro. E chegou a um ponto que tudo veio ao de cima, não é? Mas os grandes empreiteiros também deixam cair pontos. Pois deixam. E grandes prédios, em toda a parte. Mas toda a gente se promoveu a empreiteiro. E, claro, os especialistas, não é? Os trabalhadores especializados começaram a rarear. Porque o trabalhador especializado passou a ser patrão e a arrebanhar outros trabalhadores muito pouco especializados. Nós, durante muitas dezenas de anos, digamos assim, o desenvolvimento técnico, não é tecnológico, técnico, em Portugal, foi à custa do serviço militar. Muita gente não sabe isso. Às vezes é que a comunicação social enche-nos os ouvidos com críticas, com coisas que não sabem o que isto é. Mas, durante anos, enfim, a geração de 60, a geração de 70, os ofícios que teve, aprendeu-os no serviço militar. Durante os anos 50, 60, a alfabetização foi feita, em grande medida, no serviço militar obrigatório, porque tinham que sair com a quarta classe. Podiam entrar analfabetos completos, mas tinham que sair com a quarta classe. Naquilo que ficou considerado ou conhecido como as escolas regimentais. Aprendiam a ler e a escrever e a assinar o seu nome. Mas também aprendiam o arte mecânico, de pintores de automóveis, de pintores de construção e outras áreas profissionais, que depois vieram a utilizar. Assim, eram indivíduos especializados. Ganharam com o trabalho essa especialização. Ganharam com a experiência que adquiriram, fazendo o serviço obrigatório. Que, deixem que lhes diga, faz muita falta. Faz muita falta, porque até em termos de disciplina, de autodisciplina, faz muita falta. Não é que não fosse, estavam nos quartéis, enfim, a barreira parada, a cozinhar, a pintar, a não sei o quê, em vez de estarem a gastar as calças sentados nos cafés a fumar umas cigarradas. Mas não têm trabalho. Pois não têm, porque não há. A Coreia, aqueles países do Oriente, do Japão, há muita gente licenciada a trabalhar como operário normal. Como operário normal. Aqui há uns anos, conhecemos uma pessoa que foi pedir um emprego licenciado em engenharia. E a pessoa que foi fazer o emprego disse assim, está bem, mas vais começar no armazém de materiais de construção. Mas eu sou engenheiro. Mas tenho que aprender o que é que fazem todos aqueles que servem debaixo das orientações de um engenheiro. Portanto, começas pelo armazém. Mas hoje não pode ser assim. Dizem e com muita razão, os pais, bolas, gastei a minha vida, trabalhei o que tinha e o que não tinha para fazer engenheiro, médico, não sei o quê. E agora não tem para onde ir. Mas naqueles países do Oriente, que é quase tudo licenciado, ou com outros cursos intermédios, mas tem esse curso, não tem o 12º ano, não tem o 10º ano, não tem o 9º ano. Aqui há uns 40 anos atrás, as pessoas saíam no duro e começavam na agricultura, depois aspiravam a ter melhor, enfim, uma vida melhor, uma vida mais próspera, mas começavam no duro. As pessoas que orientavam a agricultura sabiam o que era cavar a terra. Sabiam o que era plantar batatas, sabiam o que era, ou semear batatas, sabiam o que era plantar as couves, por aí adiante. Mas hoje manda-se fazer, e a ver, não dá resultado. São outras épocas, são outros tempos, mas a humanidade resguardou-se no egoísmo, resguardou-se no bloqueio mental, porque é evidente que se tantos frigoríficos, tantos automóveis, tantos isto, tantos aquilo, são construídos,
vai chegar um momento que ninguém os compra porque não tem emprego para ter dinheiro para comprar. E mais, quer dizer, hoje, a gente vê aí um frigorífico, 300 e não sei quantos euros, 400 e não sei quantos euros. Como é que é possível que um trabalhador que ganha um pouco mais do que o salário mínimo comprar um frigorífico? Ou comprar uma televisão das LEDs, ou sem ser das LEDs, ou não sei o quê. São momentos que a gente começa a refletir e a raciocinar se este mundo está apenas vivendo um materialismo. Um materialismo. Se cá não dá, porque a mão de obra está cara. Então vamos para a China, que a mão de obra é muito mais barata. Pois é. A mão de obra é metade do preço e o horário de trabalho é quase o dobro, em muitas circunstâncias. É quase o dobro. Porque se trabalha 12 horas, 14 horas, e não há discussão, e não há greves, e não há reivindicações, e se ganha metade. E por isso é que nós assistimos à imigração de grandes empresas. Penettons e companhias, essa coisa toda, Zaras, por aí fora, que a gente vai lá e diz assim, made in China, made in China, made in China, made in China. Podia vir uns algarviados quaisquer que a gente não entendesse, em linguagem chinesa, mas vem em inglês, porque é a língua que está espalhada pelo mundo. Ora, onde é que isto vai dar? Tem que dar forçosamente no sofrimento, na angústia, no desespero, na depressão. Porque nós vemos hoje, vemos aqui o problema da hepatite C. Bom, com certeza, são 5 mil doentes de hepatite C em Portugal, cerca de... só há 5 mil? Não, haverá alguns que ninguém sequer sabe que têm hepatite C. 5 mil. Mas este ano vão morrer cerca de 25 mil cancerosos. 25 mil cancerosos que vão este ano morrer. Entretanto, o alarido que se fez à volta de e não se pode brincar com a vida, é verdade, de uma problemática que é uma problemática do economicismo, porque isto é a pressão pública para que seja aceita a qualquer preço, um laboratório qualquer que vai levar não sei quantos mil euros por cada medicamento. Como está premente o tratamento dos doentes, então, salve-se quem puder, toca de pagar o que querem. A coisa parece que, felizmente, não foi bem assim. Tiveram que baixar porque também pode haver a revolta contra essas empresas que exploram ou que brigam com a saúde das pessoas. Mas é evidente que nós não podemos chegar a um ponto em que eu, por exemplo, quero tratar do meu problema, quero ir para a Clínica Maio dos Estados Unidos porque tenho o direito à vida. Mas depois, quer dizer, um indivíduo morre com o cancro, morre com uma unha cravada. Dá de repente para um ABC, e pronto. E morreu, e foi. Então é isto, porquê? Porque nós estamos numa sociedade egoísta, materialista, que não se preocupa com a mudança moral das sociedades, mas sim com a satisfação total das aspirações dos desejos. Toda a gente tem direito a ter os mesmos desejos, as mesmas aspirações, ou não. Então porquê é que só são alguns? Porquê é que só são alguns? Nós estamos, não digo cansados de ver, por esse mundo fora, uma batalha justa pela melhoria das condições de vida, pela igualdade de todos os cidadãos perante a lei, não pela igualdade de trabalho de todos perante as necessidades sociais, mas, pronto, a igualdade perante a lei. Quando os grandes reivindicadores tomam o poder e substituem os que lá estavam, vira tudo pior. Vira tudo pior. Começa por ser praticamente o mesmo e depois vira pior. Porque as castas, o domínio das castas, agora é feito de uma outra forma. É um domínio subjugador dos que mandam sobre aqueles que não têm sequer o direito de reivindicar. Nós vamos ver aqui, é o nosso país, assim, nós somos até ditosos por causa disso, mas há países onde as mulheres não têm o direito nem de abrir a boca. Não têm o direito de mostrar se os olhos são azuis, são castanhos, são amarelos. Não têm o direito de falar. E ninguém fala. Nós vemos países onde a pedofilia está aprovada oficialmente. É aprovada oficialmente. A prostituição em Portugal já foi em tempos
obrigatório em serem redutos em casas de meretrício. Depois acabaram-se com as casas de meretrício e passou a ser público. Para qualquer lado da rua, das estradas, etc. Pois há países na Europa que não, senhor, tem que ser aquela rua, aquela avenida, aquelas casas, não pode saírem dali. Mas há países onde as casas de prostituição infantil são autorizadas pela lei. As casas de abuso sexual de crianças são autorizadas pela lei e patrocinadas. E nós entretemos a falar de 2 ou 3 pedófilos que foram apanhados na Austrália, na Conchinchina, e esses casos latentes não se falam. Há milhares e milhares de crianças a morrer de fome e não se fala. Milhares de crianças a morrer de fome. Eu ouvi um dia desse um responsável da GPSS dizer: não há razão para haver quem se queixe de ter fome. Não há razão. As ofertas que existem para suprir essas necessidades são suficientes. Mas nós sabemos que há pessoas que não querem ir comer ali porque têm vergonha, não querem ir comer lá porque têm vergonha, não querem pedir àquele lado porque têm vergonha. A miséria envergonhada ou a pobreza envergonhada é por aí fora. Mas morrer de fome, ninguém morre. Porque nós temos a experiência de distribuir alimentação a pessoas que antes já foram comer noutros lados, que depois vendem aquela que nós distribuímos. Claro que nós acabamos com isso, não é? Porque obrigamos as pessoas a comer à nossa frente, metade deixaram de ir. Porque já comem. Não querem trabalhar. Muitos não querem. Ganham mais a arrumar carros do que a trabalhar. E não têm responsabilidade, porque só trabalham até o meio-dia, e já fizeram a férias. Isto é o quê? Isto é o afastamento nítido daquilo que é espiritual. Isto não é um regabof qualquer. Depois a gente, um grande desastre, um grande tsunami, um grande tumor de terra, uma grande tragédia. Porquê? Porque tem que haver. É a situação que a humanidade está a viver por culpa própria. Por culpa própria. Aqui há uns anos atrás, salvo erro, a Alemanha, a Bélgica e a Inglaterra reuniram vários cientistas para fazerem uma experiência. Em determinada vila, ou uma coisa dessas, uma pequena cidade, fizeram um rastreio geral, que eram cerca de 5.000 pessoas. Chegaram à conclusão de que essas 5.000 pessoas tinham uma elevadíssima percentagem de casos de cancro. De casos de cancro. Investigaram a fundo e chegaram à conclusão que as causas, na esmagadora maioria, eram da depressão. Eram da depressão. Os casos de doenças cardíacas resultavam da depressão. Bom, então vamos fabricar mais medicamentos para a depressão. Porque é o lucro, não é? As vacas loucas, coitadas, ficaram loucas de todo. Mas quando se criaram os medicamentos para combater a loucura das vacas, deixou de haver vacas loucas. A gripe dos porcos, dos suínos, não sei se apareceu ali na América Central, conduziu a que os laboratórios fabricassem mais de 6.000 milhões de vacinas. Em Portugal, não foram utilizadas mais que 200 e tantas mil. Só que foram quase 10 milhões de vacinas fabricadas para Portugal. Porque 6.000 milhões de vacinas cobria, grosso modo, toda a população do mundo. Bom, mas aquela gente do interior da África, da Polinésia, da Papuásia, enfim, das cordilheiras andinas e tal, alguma vez ouviram falar da vacina contra a gripe dos suínos? Não ouviram. E a maior parte dessas vacinas, sei lá, talvez 5.000 milhões, perderam validade. Mas, entretanto, os governos comprometeram-se com isso. Desapareceu a gripe. Misteriosamente. A gripe dos suínos acabou. Mas isto é uma coisa antiga, porque em 1917
em pleno desenvolvimento da guerra, a gripe das aves, não é? A chamada pneumónica na época, dizimou muito mais gente, matou muito mais gente do que a guerra. A maior parte da guerra foi feita em trincheiras. Muita gente morreu muito mais tarde, eu conheci alguns, gaseados, pelos gases aplicados pelos alemães, efeitos secundários, etc. Morreu, mas a maior parte morreu com a pneumónica. Em Portugal, basta dizer, as 3 crianças de Fátima, 2 morreram com a pneumónica. 2 morreram com a pneumónica. E, portanto, quer dizer, essas doenças são cíclicas, são doenças que são veiculadas pelos aves migratórias. E, portanto, pronto, os vírus, falta de prevenção. Tem que haver prevenção. Mas tem que haver prevenção. Agora disseram, tem que haver a vacina da gripe. Toda a gente idosa pode dar a gripe, não sei o quê. Mas a esmagadora maioria não se vacinou. Eu incluído. Também não me vacinei. Mas eu tenho um bom aspecto, estou novo, não preciso da vacina da gripe. Mas não tenho que me queixar se me apanhar uma gripe forte e for dessa para pior. Eu digo para pior porque se eu podia tomar a vacina da gripe e não tomei, a culpa é minha. Colaborei na antecipação da morte, é um bocadinho meio suicídio. É um mundo em que a gente vive só voltar para as coisas da matéria, para as coisas materiais. Eu sou do tempo em que havia os sacos de esmolas. Eu já tenho falado nisso aqui. Não era o prato das esmolas, que é outra evolução tecnológica, não é? Nitidamente uma evolução tecnológica. Havia um pauzinho com um arco na ponta, onde se cozia um pano. E as pessoas, nós, naquela época, íamos dar um tostãozinho. Também íamos pedir um tostãozinho para a cascata, não é? Um tostãozinho para o Santo António. Então, pronto, o óvulo aquele da viúva, não é? Pus assim, que não se via, com os dedos todos, e metia a mão pelo saco abaixo. Às vezes ia uma moeda, às vezes não ia. De tal maneira era verdade, que assim, não, isto não pode ser. Saco não pode ser, e apareceu a bandeja. Porque a bandeja aí é a coisa mais, mudava a figura, não é? Ficava tudo a catrapiscar a ver quanto é que deu aquele, quanto é que deu o outro, e aquele quanto é que deu. É claro que não valia nada, hoje valia para aí 10 cêntimos ou coisa assim. Aquela nota de 20 escudos, chamada folha de alface, acho eu, que era assim que se chamava. E então, quem dava 20 escudos? Meu Deus! Quer dizer, o quarteirão de peras ou de maçãs custava 10 tostões. O quarteirão, que muita gente já não sabe quanto é, são 25. O quarteirão de sardinhas também era uma coisa baratíssima. 20. Uma folha de alface era dinheiro, 20 escudos. Então, pouca gente tinha essa possibilidade de dar 20 escudos. E dentro do saco faz conta. Até sem nada, também ia à mão. Depois passou ali e aí já toda a gente via. Olha, só deu aquilo, que vergonha. A viúva só deu uma coisa mínima. E Jesus falou, mas era o que ela tinha. Era o que podia dar, não tinha mais nada. Aí os outros que abanavam a folha de alface. Então a gente, sim, assim está bem. Assim, 20 escudos já é dinheiro e tal. Quando era 50 escudos, era um dinheirão. Não é? Era um dinheirão. Ora, isto porquê? Porque nós estamos sempre a querer... Bem, no meu tempo também ia os cortejos de ofrendas, não é? Eu nunca me lembro de ouvir falar, por exemplo, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, aquela mulher que deu aquele óvulo, deu tudo quanto tinha. A partir do momento em que disse Jesus aos seus discípulos, a gente já não ouvia mais nada. Já nem ouvia o que é que é o Evangelho. Mas se a seguir fosse explicado o que é que Jesus quis dizer com aquilo, talvez a gente se lembrasse depois do que é que era o Evangelho daquele dia. Qual era a lição que Jesus tinha dado. Mas não. Eu recordo-me que era, nós vamos fazer um cortejo de ofrendas. Nós precisamos de batatas, precisamos de couves, precisamos de milho, precisamos de trigo, precisamos de centeio, precisamos disto, precisamos de presuntos. E aquilo era realmente o ensinamento do Evangelho. Mas, Senhor, eu só posso dar um termoço que não tenho mais para dar. Que é o que me resta daquilo que eu comprei para toda a família. Um termoço, uma pouca vergonha, então não se dá um termoço. Naquela época, era muito dinheiro. Muito dinheiro, dar 1 quilo de milho. Era muito dinheiro.
E havia aquelas grandes ofrendas, mas não haveria explicação do Evangelho. E por isso é que nós chegamos a um ponto em que essas coisas não nos dizem nada. Mas não dizem mesmo nada. Ai, mas agora os pecados, os verdes, não sei o que e tal. Isso não vale nada, porque a gente depois faz aqui umas trocadilhos, jura firmemente que não volta a repetir, que não faz outra vez, não sei o quê, e vamos de porta-aviões para o céu. Vai tudo para o céu de porta-aviões. Mas as coisas não são bem assim, não. Este egoísmo galopante que nós vemos à nossa volta, será que não poderia haver mais empregos? Não faz mal nenhum que um indivíduo que tem 20 milhões ganhe outros 20 milhões. Desde que os 20 milhões que tem possam dar de comer a 1000 famílias. Os 40 milhões, pois, que possam dar a 2.000 e por aí fora. Desde que sejam empregos sempre para ajudar a evoluir, a progredir, a melhorar a vida, a matar a fome. Desde que possam fazer isso, qual é o mal? São os grandes inovadores, são os grandes economistas, são os grandes que compreenderam a mensagem do Evangelho. E quando fizer isto, um destes mais pequenino a mim o faço. Mas nós esquecemos o que é importante, que é voltaremos à terra para receber de volta o que nós semearmos. O que quer dizer que estamos voltando à terra, ou estamos na terra, porque vimos passar aquilo que fizemos passar aos outros. Vimos cumprir aquilo que em tempos não cumprimos. Volta. Não voltes a fazer. Agora não voltes a fazer. Vai e não voltes a fazer. E não repitas, porque nós vemos que muitos de nós têm umas tendências, têm umas inclinações. Porquê? Porquê? Porque é a luta que nos é pedida. Não voltes a fazer. Não voltes a fazer. Não voltes a fazer. E é essa dádiva, é essa preocupação que a gente tem que ter connosco, dádiva a nós mesmos. A nós mesmos ou ao próximo. Não matar ou causar outro dano. A nós mesmos ou ao próximo. É uma preocupação permanente. Então agora vou para um convento contemplar. Não. Faz o que gostarias que te fizessem. É ação. Materialmente a gente tem que comer, a gente tem que... Tem, pois claro que tem. Mas quantos de nós podíamos reservar meia hora, 1 hora, 1h30 por dia para ajudar os que nada têm? Não têm de alegria, não têm de esperança, não têm de paz, não têm de serenidade, não têm de... nada. Não têm dinheiro, porque há tanta gente que tem dinheiro, não tem nada. Tem dinheiro, mas aquilo que é fundamental não tem. Não tem filhos, não tem amigos, não tem paz na família, não tem harmonia, não tem nada. Mas tem muito dinheiro. Mas que adianta? Vão cair do outro lado a contar notas que se desfazem dos seus dedos. À procura de bancos para trocarem, porque não há bancos, para vender as ações, para comprarem as ações, para trocarem as ações, continuam nisto, quando partem para o mundo espiritual. É uma coisa terrível. Nós não podemos, não devemos agarrar-nos às coisas da terra. Mas não podemos também desprezar. Pois com certeza que não. Nós não podemos... Pois então vou esbanjar tudo e mais alguma coisa porque não quero levar nada. Continua a levar a sua avareza, o seu egoísmo. Continua a levar. Porque não empregou. Eu costumo dizer assim, eu tenho 10 milhões de euros. Bom, hoje 10 milhões de euros é dinheiro. Não é? Digo eu. Que eu não faço a mínima ideia mesmo. O que é essa coisa dos 10 milhões? Eu hoje vou fazer aqui uma dádiva assim, Senhor Deus, olha lá. Eu vou dar os 10 milhões de euros a todos os portugueses. Quantos são? São 10 milhões. Mas depois vêm os outros dos estrangeiros. Eu também sou. Atenção, sou imigrante, eu precisei, também sou. Então, quer dizer, 10 milhões de euros a 10 milhões de portugueses, 1.000 euros a cada português, mas não há dinheiro. Mas tu para a Borga... 1.000 euros, deixa cá aproveitar que ainda nos roubam. Quer dizer, em 24 horas foi o dinheiro todo ao ar e não rendeu coisa nenhuma. Então não quero que ninguém saiba, vou guardá-lo muito bem guardado. De repente vem o noivo buscar as noivas e está a motolia do azeite que ilumina a vida, que ilumina a estrada onde a gente está de caminhar. Não há, não está.
E não está aí, não adiantou nada, porque ficou o dinheiro todo enterrado no colchão. Porque nos bancos hoje também é um problema. Enterrar o dinheiro nos bancos, porque de repente esta coisa dá uma volta. Então, e se eu criar condições para dar trabalho a 1000 pessoas? E se eu criar condições para dar trabalho a 1000 pessoas? E com esse trabalho de 1000 pessoas, em vez de 10 milhões, angariar outros 10. Bom servo, que utilizaste o que te deixei, puseste a render, fizeste por merecer, dá-lhe outros 10. Não é? A parábola das dracmas. E tu, eu guardei que tu não colhes onde não semeia, não sei o quê, eu tive medo. Então é mau servo, lança-me no exterior, onde há choro e ranger de dentro. Porque não pôs a render aquilo que lhe foi dado. O que é que temos feito daquilo que nos é dado? Eu trabalho malandros. Mas se não houver quem nos troque o dinheiro, não é? Vamos chegar a uma altura, a milhões, para quê? Há de haver aí muita gente que manda fazer frigoríficos, que há de encher a casa de frigoríficos e não onde lá caber, porque não há quem os compre. Mas vamos voltar outra vez aos poços? Vamos começar a pôr outra vez o garrafão do tinto ou do branco no fundo do poço, para arrefecer, para no verão, não é? A pôr a salgadeira aperta para pôr lá os porcos a salgar, tal, se houver porcos. E por aí fora. Então tem que haver uma mudança radical. E como nós não queremos essa mudança radical e gostamos muito de nos atermos ao Adão e à Eva, aí vamos nós pôr o paraíso para fora à procura e dizer, mas eu fui expulso do paraíso, o Senhor nem quis saber de mim, eu não sei o quê e tal, e pôs-me fora a mim e à Eva e tal. De tal maneira, coitada, ele estava tão triste que até o Senhor Deus arranjou uma costela para fazer uma mulher, né? Para fazer uma mulher para se entreter com o homem. São coisas que nós continuamos a desprezar, as lições que nos são dadas. E com isto não quer dizer que logo mais é ali uma esmola para o ceguinho, quer dizer, é ali uma coisa, não há nada disso. Não há nada disso. Quer dizer, é verdade que há muita solidariedade que nós temos que criar de uma forma nova. Uma forma nova. Não vamos criar aqui, na nossa instituição, solidariedade para dar emprego a 20 pessoas e depois a solidariedade àqueles que precisam quase não chega. Como nós vemos por aí, graçar em toda a parte. Instituições dessa área que gastam o dinheiro todo. É como a gente vamos fazer um jantar de confraternização. Um jantar de agregação de fundos para dar aos pobres. Vêm 500 pessoas e depois, pomba, gastou-se quase o dinheiro todo no jantar. O que fica para dar aos que precisam é zero. E alguns até vamos comprar uma prenda uns para os outros, porque trabalhamos muito, e vamos comprar umas prendas uns para os outros. Ou vamos apanhar aqui um peditório de mercearia, não sei o quê, e agora vamos dar aos pobres, mas já gastamos não sei quanto nos almoços, nos jantares, nos transportes, no gasóleo, não sei o quê, não sei o quê. Este altruísmo devia ser deixado aos voluntários sinceros, não aos voluntários com interesse, porque há organizações de voluntários em que os voluntários só aparecem na hora da televisão. Que é para serem filmados, não é? Sorria para a câmara que está a ser filmada. E aparecem todos de t-shirt, lá com as coisas. Senhor, eu não sou como aquele que está ali atrás, veio todo roto, todo desfarrapado, com uma falta de respeito para contigo. Estou aqui com o fato da comunhão, olha, está a ver? Um fato de casamento, de noivo. Eu respeito. Aquele não. Ou outro assim, eu não sou digno de falar para ti, mas tu conheces-me. Jesus, o Zé está aqui, é uma história muito curiosa, e vamos acabar assim. Era um pobre, que não sabia orar. Como é que eu vou orar? Pai nosso, está no céu, sem rezar, não é? Uma ladinha. Então ele, coitado, não sabia, era analfabeto completo. Senhor, o Zé está aqui. Entrava na igreja, sentava-se no fundo do salão, da sala, o Zé está aqui. É verdade. O que é que a gente precisa dizer a Jesus sobre a nossa vida que ele não conhece? O bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma. O Zé está aqui. O Zé, não é? Diz a história, adoeceu, foi para o hospital, estava na sua cama, quase nos últimos momentos da sua vida. Quando entrou um personagem que ele não conheceu, sentou-se numa cadeira ao lado da cama. Zé, Jesus está aqui. Ele olhou e morreu em paz. Não é preciso dizer mais nada.
O Zé está aqui, Senhor. É, eu estou aqui. Galileu, vem à minha casa hoje. Vem à minha casa. Era uma meretriz famosa naquela região da Galileia. Vem à minha casa. Apaixonou-se por Jesus, como muitas mulheres se apaixonaram. Vem à minha casa. Não posso, mulher. Dar-te todos os perfumes, todos os prazeres que eu sou capaz de dar. Vem à minha casa. Não posso. Hoje eu não posso. Bom, passaram-se os anos, não muitos, claro. Jesus teve 3 anos na sua missão. Quando um miúdo, correndo atrás de Jesus, disse: vem comigo. Aonde? Uma mulher instrutora está a morrer, vem comigo. E Jesus entra naquele lugar, naquele tugúrio, enfim, miséria pura, acerca-se de um leito, umas tábuas, com uma enxerga de palha em cima. Uma mulher desgrenhada, encovada, olhou, tapou a cara e disse: hoje é que tu vens. Hoje é que tu vens, Nazareno. Hoje, já não presto, já não sirvo. Hoje é que eu venho. Hoje é que tu precisas que eu venha. É para nós meditarmos, de facto. Meditarmos para que a nossa ação, o nosso trabalho espiritual apareça. O nosso trabalho material, com certeza que temos que viver. Não é? A gente não consegue chegar à cozinha, juntar lá os géneros todos assim, e agora quero um arroz de marisco, e ele fica um arroz de marisco. Temos que fazer. Com sardinha. Um arroz de marisco com sardinha, não é? A gente olha para a sardinha assim: hoje viraste lagosta. Não é? E às vezes sabe muito melhor do que um arroz de lagosta. Mas a gente tem que o fazer. Agora a parte espiritual, como fica? Como fica a nossa reflexão interior? Como fica a nossa modificação interior? Como fica? Então, vamos ver se hoje, amanhã, talvez, nós fazemos alguma coisa por ter Jesus connosco, a orientar o nosso caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer a redenção pelos doentes.